Além dessa questão do orçamento impositivo aí que o Cláudio já trouxe, segue para votação no plenário da Câmara a medida provisória que cria o 13º para o Bolsa Família, né? O texto foi aprovado por unanimidade pela Comissão Mista de Deputados e Senadores que discutiu o tema. Relatório final da MP, porém, desagradou o governo, pois os parlamentares mudaram a versão original para tornar permanente o pagamento adicional do programa, né? Hoje, o Bolsa Família efetua 12 pagamentos, um por mês. O governo mandou a proposta para que fosse efetuado, então, um 13º, mas apenas por um período, né? Não eternamente, como agora prevê o projeto. Além disso, o abono natalino foi estendido para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda que recebem o BCP, tão discutido durante a reforma previdenciária, o benefício de prestação continuada. Segundo o relator da medida provisória, Randolfo Rodrigues da Rede, existe uma condição no orçamento para bancar o 13º do Bolsa Família e do BCP. Não passará de 7,38 bilhões de reais. A arrecadação e a fonte que nós apontamos dá uma arrecadação para o governo de 10 bilhões de reais. Ou seja, ao contrário de criar um déficit, nós estamos criando um crédito para o governo de 2,48 bilhões de reais. O 13º do Bolsa Família é uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, né, que editou a MP liberando a parcela extra apenas para esse benefício no mês de dezembro, porém o presidente já disse que o governo estuda para mais adiante garantir o adicional também para esse ano. A novidade custou 2,5 bilhões de reais aos cofres públicos. Atualmente, mais de 13 milhões de famílias em situação de pobreza são atendidas pelo programa, que paga um valor médio mensal de R$ 189. E o governo do Ceará aprovou na Assembleia Legislativa a inclusão na Constituição do Estado que proíbe a anistia a policiais militares que aderiram a motins ou paralisações. A decisão já está publicada em Diário Oficial. Os policiais militares que são considerados desertores nessa greve agora que terminou no domingo, greve que durou 13 dias, são 42 policiais militares considerados desertores, já estão excluídos da Polícia Militar do Ceará. Esses 42 estão numa lista de 230 afastados, então tem uma lista de 230 afastados por 120 dias para investigar o motim. Desses 230, 42 são considerados desertores pelo governo do estado do Ceará. A PM disse que o restante dos agentes serão incluídos após inspeção de saúde, sem que haja qualquer prejuízo remuneratório a nenhum deles, desde que é comprovada a não participação, não envolvimento deles na greve dos policiais militares do Ceará. Vai ser difícil comprovar, né? Mas enfim, talvez alguns consigam, outros certamente não. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, então, ontem aprovou, foi uma sessão agitada, por incrível que pareça, né, com muita discussão e muito debate, aprovou a inclusão na Constituição Estadual da proibição de manutenção na corporação de policiais que se envolvam em qualquer espécie de motim. Eles não podem ser anistiados. É importante essa decisão porque, como a gente disse aqui, já aconteceu no Espírito Santo, né? Você tem um governador que mantém a expulsão, que não dá anistia aos policiais militares ali na mesa de negociação, naquele momento de pressão e tudo mais, mas aí o substituto vem, baixa a poeira, passam 2, 3 anos, e ele diz, não, vamos esquecer isso, ameaça uma nova greve ali, e uma das condições é anistiar quem se envolveu na greve anterior. Então tá aprovado isso pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, pelo menos esses 42 não serão anistiados e não poderão voltar a usar uniforme, arma ou viatura da Polícia Militar do Ceará, o que é absolutamente justo. O óbvio, mas é muito justo, né? Agora, o Ministério Público do Ceará tá fazendo o quê que não denunciou esses policiais ainda, né? Tá esperando o quê? Né? Já tem a identificação, né, Cláudio? O Ministério Público, né, Pedro, a gente viu logo no dia seguinte ao encerramento desse motim criminoso, o Ministério Público retirou ações que já tinha movido
sabe, a justiça, na audiência de custódia, soltou 47 de uma tacada só, 47 desses criminosos, né? Sinalizando que de fato, se não for pela via legislativa, como parece estar acontecendo, punição mesmo que é boa não vai ter, né? E essas pessoas precisam ser responsabilizadas também por associação criminosa. De alguma maneira, de todas as maneiras, eles colaboraram para a prática de crimes. Foram mais de 300, e não tenho o número exato, mas alguma coisa à volta de 350 mortos, assassinatos, em um único mês no Ceará, num crescimento de 160% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso não pode ficar barato. O que é que os políticos, os juízes, os promotores, o que é que a OAB, que todos eles que se envolveram nesse conchavo para tentar, enfim, pegar leve com esses amotinados, o que é que essas pessoas, essas autoridades têm a dizer às famílias daquelas vítimas, desses 300 e tantos assassinatos que ocorreram lá no Ceará? Né? Enfim, isso não pode ficar assim, não pode ficar barato desse jeito, né? A gente vê agora a Assembleia aprovando uma emenda que proíbe a anistia, mas com a mesma facilidade com que essa decisão foi tomada, num governo posterior, pode haver uma reversão disso. Aí alguém lá apresenta uma emenda revogando esta, entendeu? Por quê? Porque as questões de fundo precisam ser tratadas, né? A questão da quarentena, da questão da filiação partidária de policiais, não pode. Isso, houve um tempo no Brasil que isso era proibido, né? Associação em sindicatos, enfim, os policiais antes nem sequer votavam, muito menos seriam votados, né? Ou eram votados. Agora não, agora aqui no Brasil, com esse democratismo, né, que se estabeleceu, que isso não é democracia, isso é anarquia, né? Tava escrito. É claro que ia acabar no que acabou, né? Somente agora, nesse período, 12 estados amotinados, né? Isso de fato, tem que colocar o país para pensar nesse assunto e tomar providências imediatas, urgentes, para secar na fonte esse problema. Mas o Ministério Público, viu, Cláudio, precisa denunciar esses policiais. Aí, se não denunciar, tem que ser ele denunciado por prevaricação, né? Que é a não ação da autoridade para punir aquele infrator com a previsão legal de que já temos, né? Eu sempre ressalto isso aqui. Há diversas modalidades para se encaixar diante de cada conduta dos policiais do Ceará. Nós temos aí vários instrumentos no nosso Código Penal, no Código Penal Militar, na legislação esparsa, para punir esses policiais. Alguns deles com pena superior a 20 anos de cadeia, para o ouvinte ter noção da gravidade do ato praticado. Então, não sei o que o Ministério Público cearense espera, né? E tomara que não tenha sido um acordo aí, que a gente não tenha informação do que foi discutido nos bastidores, né? Para não haver uma anistia, mas nem haver processo, que é pior ainda, não haver a investigação e a apresentação desse caso terrível, né, da história da segurança pública do Ceará, esse caso não chegar à justiça cearense, né? Isso vai ser um péssimo exemplo do que é o Estado Democrático de Direito e, por isso, a cobrança aqui da Procuradoria-Geral de Justiça do Ceará, né? Cadê a denúncia? Nós já temos policiais identificados, não é preciso perícia, não é preciso nada, não tem que aguardar nada. É apenas mandar essa denúncia para que a justiça possa processar esses policiais, claro, com um amplo direito aí à defesa, que a Constituição garante, e que nós tenhamos uma punição à altura dos atos praticados, porque esses policiais, eles são, no mínimo, coautores e partícipes das outras mortes que aconteceram no estado cearense. Porque a Força Nacional de Segurança e as Forças Armadas não tiveram estrutura, não tiveram a capacidade que eles teriam de evitar essas mortes no estado, né, Cláudio? O pretexto, né, Pedro, nós precisamos antes individualizar o problema, né? Quer dizer, daqui que eles individualizem a responsabilidade de cada um desses amotinados, esse aqui só foi amotinado 2 dias, esse aqui 3, isso aqui não, entendeu? Enquanto eles estiverem nessa embromação, prosperam ou multiplicam-se os sinais de que eles estão mesmo armando uma impunidade, uma
impunidade ampla, geral e irrestrita, né, e não anistia. Olha, hoje a Folha de São Paulo dá um destaque importante para algo que deve ser guardado como informação por cada um de nós, e mais do que isso, para que a gente cobre por determinados comportamentos, assim como a gente está cobrando pelo comportamento do governador do Ceará, Camilo Santana, dos policiais militares envolvidos nesse crime que foi o motim por lá, é preciso levar adiante o comportamento do comandante da Força Nacional de Segurança e cobrar com mais intensidade do ministro da Justiça, Sérgio Moro, uma avaliação a respeito do papel desse coordenador da Força Nacional de Segurança durante a greve dos policiais militares. Ele é cearense, o coronel da Polícia Militar do Ceará, agora coordenador da Força Nacional, Antônio Aguinaldo de Oliveira. Ele foi comandante do policiamento especializado da PM do Ceará até janeiro de 2019. Em janeiro de 2019, ele foi convidado para assumir, olha como a coisa é intrincada, para assumir a Força Nacional de Segurança. Quem o chamou para assumir a Força Nacional de Segurança? O secretário nacional de Segurança Pública, que vem a ser o general da reserva Guilherme Teófilo, que vem a ser o político derrotado por Camilo Santana na eleição para governador do Ceará. Então, tudo é complexo, né? É um jogo político aí também que merece atenção. E além disso, o ministro Sérgio Moro agora é padrinho de casamento dele, né? Ele, durante a greve dos policiais militares do Ceará, deu aquela declaração dizendo que eles eram corajosos, que estavam fazendo bem. Embora ele tenha ido até lá para pedir o fim do movimento, ele foi filmado dizendo que os policiais militares que estavam ali cometendo crimes eram corajosos, que estavam defendendo a corporação, fazendo bem para a corporação, ou seja, de certa forma ele estava isentando todo mundo que estava ali dentro, e num discurso que pode ser lido como um estímulo para que isso aconteça novamente, né? Ele foi conduzido ao cargo pelo adversário político no Ceará do atual governador Camilo Santana, e é afiliado agora do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que foi padrinho de casamento dele com a deputada Carla Zambelli, que ainda está no PSL, né, aqui de São Paulo, deve sair, mas ainda está no PSL. É um jogo político aí também, a gente fala muito sobre essa politização de quartéis, é um jogo político aí bastante intrincado também, que precisa ser melhor avaliado pelo ministro da Justiça, se é conveniente ou não ter esse tipo de assessoria por perto, né?